Em Salvaterra de Magos, o Museu do Concelho inaugurou um novo núcleo. Filipe Costa. O Museu do Concelho de Salvaterra de Magos abriu portas há um ano para valorizar a herança, o património, a identidade e a história de Salvaterra de Magos. E agora, nesta comemoração, inaugurou também um novo núcleo, o núcleo Personalidades, onde se destacam as pessoas que estão muito relacionadas com Salvaterra e que também aqui deram o seu contributo. Daqui a pouco vai conhecer em pormenor o que pode visitar neste museu. O Museu do Concelho de Salvaterra de Magos foi inaugurado há um ano para preservar a identidade, a herança e o património histórico. Na comemoração deste primeiro aniversário, inaugurou agora um núcleo dedicado às pessoas do município que se destacaram nas mais diversas atividades. A Filipe Costa e o Manuel dos Santos foram conhecer este novo espaço. O Museu do Concelho de Salvaterra de Magos abriu portas há um ano e desde então não parou de crescer em número de visitantes. Já são cerca de 15 mil as pessoas que já o visitaram. E agora, na comemoração deste ano de existência, inaugurou o núcleo Personalidades. Connosco temos o Roberto Caneira, que é historiador da Câmara Municipal e que nos vai apresentar então estas personalidades que fazem agora parte deste museu. Exatamente. Portanto, houve esta efeméride do primeiro aniversário do museu e criamos aqui um grupo de 18 personalidades que estão intimamente ligadas à história local e ao património cultural de Salvaterra. Podemos mencionar eventualmente o mais antigo, Miguel Arruda, o arquiteto do século XVI, que está intimamente ligado à remodelação do Paço Medieval de Salvaterra de Magos. Temos o Barão de Salvaterra, uma figura também do século XIX. Um outro também, um arqueólogo, Carlos Ribeiro, responsável pela descoberta dos concheiros de Muis. Criamos uma cronologia de várias personalidades. Destacava, por exemplo, também os parodiantes de Lisboa, que toda a gente conhece e que vieram revolucionar o mundo da rádio. E terminamos também com personalidades atuais, o caso do professor Carlos Matia, que é treinador de trampolim, recentemente medalhado, ou mesmo a Ana Batista, cavaleira tauromáquica, ou mesmo também aqui o professor Filipe de Mude Barata, professor catedrático, que também trabalhou essencialmente com a Câmara na classificação dos bordados da Glória, ou também com a falcoaria. Este núcleo representa então aqui alguma achega para também enriquecer a nossa história local e o nosso património cultural concelhio. Vejo aqui a Teresa Tareca, que era a atriz e escritora, e também o José Martinho, um grande ator, e Ana Maria Magalhães, que é escritora, autora dos livros de uma aventura. Exatamente, criamos também aqui as principais personalidades e realmente a Tareca, a Teresa Ramalho, faz e tem todo o mérito em pertencer a este grupo de personalidades, juntamente também com os seus familiares, onde destacava o ator José Martinho, recentemente faleceu há algum tempo, e a Ana Maria Magalhães, que toda a gente conhece dos seus livros, Uma Aventura. Portanto, era importante também que este museu também destacasse as personalidades que estão ligadas ao Concelho. Exatamente, portanto, criou-se aqui uma abrangência territorial, não só a Vila de Salvaterra, mas o concelho em si, e tentou-se também criar um hiato temporal, não ficar preso apenas numa época. E criamos personalidades também que ainda hoje estão vivas e continuam a dar o seu contributo para a história local e para o património cultural de Salvaterra de Magos. E neste núcleo de personalidades dá-se destaque então a pessoas que têm alguma ligação a Salvaterra de Magos. É o caso da escritora Ana Maria Magalhães, que está aqui connosco, dispensa quaisquer apresentações, é autora da famosa série Uma Aventura a par da escritora Isabela Alçada. Ana, aqui está retratada neste novo núcleo. Como é que se vê num espaço que é dedicado às personalidades que têm ligação a Salvaterra de Magos? Bom, foi uma honra, fiquei muito contente e estar ali ao pé de gente tão famosa e foi um carinho de Salvaterra. Eu fui aqui professora há vários anos, no início da minha carreira, e digo-lhe que adorei, tenho as recordações maravilhosas e depois, como parte da minha família vive aqui, venho cá muito, tenho tudo a ver com esta terra. E depois eu trouxe cá a Isabel, para incluirmos na coleção uma aventura voadora, só podia ser voadora, porque aqui um emblema da terra é a falcoaria, a única falcoaria real que existe na Península Ibérica, ou talvez na Europa, nem sei, não é? Neste núcleo também está a sua mãe, também está o seu irmão. Como é que os vê também aqui presentes nesta distinção que se faz às personalidades ligadas a Salvaterra de Magos? Bom, é mais que justo, porque ambos viveram aqui, a minha mãe, além de ter sido uma atriz muito querida do público, quando veio para aqui viver, quando casou com o meu padrasto, que ela ficou viúva muito novinha, não é? E quando casou a segunda vez veio para aqui, dinamizou imenso a terra.
e fez muitas coisas pela terra e as pessoas adoravam-na. E o meu irmão também viveu aqui, fez aqui o liceu e depois voltou a viver aqui e foi um ator muito querido do público também. E fez aqui teatro também para a população. Portanto, acho que estão muito bem ali naquele núcleo. Em termos das suas vivências pessoais, o que é que Salvaterra de Magos, o que é que guarda desta terra? Eu comecei a vir para Salvaterra com 15 anos, quando a minha mãe casou, e, portanto, as festas de Salvaterra, os bailaricos, os namoros, os passeios de barco no rio. O que é que a sua mãe e o seu irmão lhe diziam aqui do concelho? Adoravam. A minha mãe adorou vir para aqui viver, organizou festivais. E o Tosé saía à mãe. Ele andou num colégio aqui perto e, portanto, rapidamente se tornou ribatejano, não é? Portanto, andava a cavalo, usava camisas aos quadrados, ia buscar o gado ao campo com o padrasto, aprendeu a tocar viola, passou a cantar o fado. Portanto, tudo isto para nós, Salvaterra, Ribatejo, festa, alegria, convívio. Muito obrigada. E o Manuel dos Santos tem estado aqui então a mostrar o que é este Museu do Concelho e claro que não podíamos deixar de fazer referência a um importante património que é o Paço Real de Salvaterra, que infelizmente já desapareceu. Exatamente, portanto, o Paço de Salvaterra é uma estrutura palatina que recebia sazonalmente a família real. A referência mais antiga que nós temos ao Paço é o século XIV, está intimamente ligado a um acontecimento que marcou a história de Portugal, trata-se do Tratado de Salvaterra de Magos, e por aqui passaram vários monarcas. Eu destacava o século XVIII, que é o período de maior apogeu do Paço em Salvaterra. É o período em que mais está presente a família real, graças à construção de duas infraestruturas que foram fundamentais para potenciar aqui a presença da família real. Estou a falar do Real Teatro de Salvaterra e da Falcoaria Real de Salvaterra de Magos. Digamos que eram duas infraestruturas que ajudavam a quebrar o ócio por parte da família real. Uma curiosidade, a primeira ópera que inaugurou o Real Teatro de Salvaterra foi uma ópera italiana, que se chama Di Donata Abbandonata, e temos aqui um registro para poder perceber quais foram as áreas que os vários cantores tocavam no Real Teatro de Salvaterra. Como eu referi, infelizmente já nada resta deste Paço Real. Exatamente. O início do século XIX é marcado pelas invasões francesas. A corte portuguesa, estrategicamente, é obrigada a fugir para o Brasil, para não ficar prisioneira das tropas de Napoleão, e por lá se mantém cerca de 13 anos, não vem para Salvaterra, o Paço começa então a entrar num longo processo de decadência. Em 1817 há também um grande incêndio, e depois também no contexto das lutas entre liberais e absolutistas, com a vitória dos liberais, o Paço também começa então a perder o seu apogeu e a família real deixa de vir para Salvaterra. E hoje em dia apenas temos a Capela Real do século XVI, é um dos poucos vestígios que ainda existe do Paço. É assim uma reconstituição que o Manuel dos Santos está neste momento a mostrar do que era este Paço Real de Salvaterra de Magos, que está aqui disponível neste Museu do Concelho, um museu que nós vamos continuar a conhecer na nossa próxima intervenção. Regressamos a Salvaterra de Magos, ao museu que celebra a história e o património do concelho, onde se dá destaque à produção de arroz e aos avieiros. Filipe Costa. Nesta nossa visita ao Museu do Concelho de Salvaterra de Magos, estamos agora num outro núcleo deste espaço cultural, onde se dá destaque e protagonismo à Alzíria, é onde se encontra este concelho, com toda a produção de arroz, mas também de vinho. O Roberto Caneira é historiador da Câmara Municipal, está aqui connosco. Roberto, então o que é que pretendem privilegiar em termos de concelho aqui para ter destaque no museu? Esta parte é dedicada à Alzíria, portanto, que eram terrenos muito férteis, terrenos de aluvião, que ciclicamente acontecia as cheias que acabavam por fertilizar estes terrenos. Destacamos dois produtos que ainda hoje continuam a marcar a nossa paisagem agrícola. A questão do vinho. Portanto, inicialmente há duas fases, portanto, um vinho para consumo próprio por parte dos habitantes locais, mas também várias casas agrícolas que continuam a ter vinho, e posso destacar uma casa, que é a Casa Cadaval, em Mos, cujos vinhos são muito premiados a nível nacional e internacional. Mas a parte da Alzíria não se esgota apenas aqui na questão do vinho, temos também uma parte associada à indumentária das mulheres, dos vários ranchos de trabalho, porque no passado todo este trabalho era feito de uma forma braçal, portanto, ajudado pontualmente com os animais. A agricultura começa a ser mecanizada só muito mais tarde. Anterior a isso, eram vários ranchos de trabalho que invadiam, entre aspas, Alzíria para trabalhar do nascer ao pôr do sol.
Destacava vários alfaias que eram puxadas por animais e era, como já referi, um trabalho muito braçal. Mais tarde, no século XIX, há uma primeira mecanização agrícola, onde nós podemos ver uma das primeiras máquinas que entraram nos campos de Salvaterra, que é uma máquina debulhadora, e depois, mais tarde, através da Companhia das Lesírias, que era uma grande instituição agrícola do período, e depois, mais tarde, no século XX, grande parte do trabalho agrícola é agora feito de uma forma mecanizada e os ranchos de trabalho que anteriormente invadiam os campos e trabalhavam do nascer ao pôr do sol, esta tendência modificou-se e hoje grande parte do trabalho é feito de uma forma mecânica pelas máquinas. A produção de arroz é uma das produções mais fortes aqui do O concelho. arroz é essencialmente o grande produto que marca a paisagem do nosso concelho, em especial em dois locais fundamentais, o Polo de Magos e também a Ribeira de Muz, onde existem vários arrozais. O Manuel dos Santos tem estado aqui então a mostrar o que este museu tem para oferecer ao visitante e aqui mesmo por cima de nós está um dos barcos tão tradicionais aqui de Salvaterra de Magos, que faz também referência à presença dos avieiros. Exatamente, estamos por baixo de uma bateira. A bateira é uma embarcação típica do Rio Tejo, que era usada pelos pescadores avieiros, portanto os pescadores avieiros eram pescadores que não eram desta zona do Ribatejo, eram da Praia da Vieira, portanto Concelho da Marinha Grande, e eram pescadores de torna-viagem, ou seja, de inverno não conseguiam pescar no mar, ficavam no Rio Tejo. E esta bateira tinha esta dualidade de ser um barco de pesca, mas ao mesmo tempo uma habitação. Aliás, a bateira está dividida em 3 zonas distintas, tal como uma casa. Uma parte que é o quarto, outra parte que é a cozinha e a última parte que é a oficina, que está associada à pesca. E todos os anos a Câmara Municipal de Salvaterra de Magos convida um escritor a escrever um livro sobre o concelho e este ano o escritor convidado foi a Lia C, que está aqui connosco e que escreveu Ubuntu, que é a magia da amizade em Salvaterra de Magos. Lia, que magia é esta, que amizade é esta que está agora em livro? Olá, bom dia. Esta amizade do Ubuntu é um cavalinho que não tem nome e que vai para uma quinta e faz lá amigos que ajudam a atribuir um nome e que ajudam a descobrir o propósito da vida dele. Ele está um bocadinho sem rumo, não sabe bem, sente-se pressionado para ser como os pais, que são campeões, e ele não tem um grama de competitividade no seu corpo e descobre uma forma muito bonita de se realizar. Como é que encarou este convite? Encarei com muita alegria e foi uma honra, principalmente quando percebi a dimensão e tive a oportunidade de ler os livros anteriores, que me foram facultados em PDF. Aliás, eles estão todos disponíveis online na Câmara de Salvaterra de Magos, que eu acho isso fantástico. Portanto, fica sempre para toda a gente, pode alguém no Brasil descarregar o livro e ler. Foi uma grande honra poder falar sobre património e poder falar sobre valores que considero importantíssimos para as crianças e para os adultos. E o que é que acha aqui deste concelho de Salvaterra de Magos? Quais são as suas ligações aqui a este concelho? Eu já conhecia Salvaterra e algumas zonas do Ribatejo, porque como escrevo livros infantis e venho às escolas, já vim 2 vezes à escola de Salvaterra de Magos, à escola básica. Portanto, fui conhecendo um bocadinho da cultura. A falcoaria foi uma surpresa. Confesso que eu desconhecia a falcoaria real e fui conhecer e fui estudar sobre falcões. Fiquei encantada. Gostava que só folheasse um bocadinho para nós percebermos o que é este Ubuntu. As ilustrações são lindas, que são da Joana Pereira, que é assim, alguém que eu adoro e tudo o que ela toca, ela faz magia com as ilustrações. Tem a noção que a partir de agora está para sempre ligada ao conceito de Salvaterra de Magos. Sim, e com muita honra, é um privilégio. Fiquei mesmo muito feliz. Muito obrigada. E este museu também tem um espaço dedicado aos mais novos, com uma área lúdica grande, que também dá a conhecer um bocadinho a história deste concelho. Roberto, o que é que os mais novos aqui podem fazer? Ora bem, este espaço, o museu, para além de ter aspectos associados à arqueologia, à história da arte, à etnografia, decidimos criar uma área didática para os mais novos. E o objetivo aqui é, essencialmente, pegar em conteúdos que estão do outro lado do museu, portanto, e transformá-los em didáticos para as crianças, para que possam, precisamente, brincar com o nosso património. Desde temas associados, por exemplo, às casinhas avieiras, do escaropim, aos bordados da glória, à mata do escaropim. Temos aqui uma panóplia de vários temas em que as crianças, o principal objetivo aqui é trabalhar o património, mas de uma forma lúdica e com brincadeira. E como é que as crianças podem aceder a este lugar? Para além das escolas, que
fazemos questão de trazer ao nosso museu, porque é fundamental que as crianças mantenham esta relação com o património cultural, portanto, criando desta forma a sua própria identidade. Os pais podem trazer as crianças também cá, podem eles fazer uma visita com conteúdos mais específicos sobre história da arte, sobre arqueologia, e as crianças podem ficar aqui a brincar com o património, visitando então quer os vários temas que aqui estão, ou mesmo brincando à descoberta da vila, por exemplo, de Salvaterra, com o mapa do século XVIII, tudo aqui se brinca com o património. Roberto, muito obrigada por nos ter feito esta visita guiada. É assim o Museu do Concelho de Salvaterra de Magos que está a assinalar um ano e assinala este ano com este núcleo Personalidades que também dá destaque às pessoas que estão ligadas ao Concelho. Fica a sugestão para vir até Salvaterra de Magos. O museu funciona de terça-feira a domingo, a partir das 9 da manhã.